Olá novamente, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Bom, como todos sabem, eu sou o autor deste livro, Banco de Dados Java, Aprenda o Básico que você precisa saber. Caso você queira ajudar aí o meu trabalho, você pode estar me ajudando aí comprando ele na Amazon, né? Basta você pesquisar lá Banco de Dados Java, Aprenda o Básico que você precisa saber, né? O autor é eu, Salomão Francisco da Silva, certo? Então esse aqui é um livro que vai te ensinar ali a dar os primeiros passos, né, na banco de dados Java, certo? A programar ali os seus primeiros sisteminhas. Ah, aqui algumas coisas sobre mim, né? Eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas. Apesar de programar aí desde os meus 17 anos, eu estou com 33 anos, então tem um certo tempo aí que eu programo, né? Mas com Java em si eu venho lidando aí há 3 anos, certo? Bom, caso você queira entrar em contato comigo, conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode estar acessando aí o meu site também, www.salomontech.com. Bom, vamos ao que interessa hoje aqui, né? Eu geralmente costumo fazer essa apresentação aqui para as pessoas me conhecerem um pouco melhor. Bom, a gente está falando nessa sequência de vídeos aí, né, nesses últimos 4 vídeos, sobre relacionamentos entre tabelas, né? Então a gente falou aqui do one-to-one, ou seja, relacionamento um para um, many-to-one, muitos para um, one-to-many, um para muitos, e o many-to-many, que é muitos para muitos, né? Hoje a gente vai aprender a lidar com operações em cascata, né? O que são operações em cascata? São operações que são executadas aí todas de uma só vez, né? Utilizando aí o mínimo de linhas de código possível. Então aqui no capítulo 6, na seção 6.5, vamos estudar aí hoje operações em cascata. Eu vou estar lendo aqui, né? E consequentemente aí está explicando o conceito, certo? Bom, em diversos momentos, quando trabalhamos com relacionamentos, temos que persistir todas as entidades relacionadas. Vamos supor, por exemplo, que estamos cadastrando um cliente e queremos ao mesmo tempo associar várias contas a ele. Então, primeiro temos que cadastrar um cliente e em seguida as contas e posteriormente associar essas contas ao nosso cliente. Então temos 3 processos aí que temos que fazer, né? Cadastrar um cliente, cadastrar as contas e associar o nosso cliente aí, né, com a nossa conta aí, né? Dentro de um relacionamento aí, este processo vai ser um pouco mais simples, né? E com a operação em cascata vai ser mais simples ainda o processo. Você vai demandar aí menos linhas de código, que é o que nos interessa aqui. Bom, é claro que em um cenário real, né, se você fosse implementar um sistema bancário, cada conta estaria associada a um cliente e cada cliente a uma conta, né? Mas vamos supor que, por exemplo, você esteja criando aí um sistema de vendas, você tem lá um carrinho de compras, né, um invoice lá, e você tem vários itens associados a este carrinho de compras, né? Então, quando você finalizar a compra, por exemplo, você pode lá dar no seu checkout para que esses itens aí sejam debitados do estoque, por exemplo, né? Bom, então vamos lá então. Aqui a gente tem a nossa classe cliente, né? A estrutura dela, eu fiz algumas alterações aqui. Então temos aqui a nossa classe cliente, temos aqui também a nossa classe conta, certo? Que são 2 entidades aí. Bom, a nossa classe cliente, ela vai se relacionar, né, através do relacionamento aqui um para muitos, ou seja, um cliente possui várias contas, enquanto uma conta possui relacionamento apenas aí com um cliente, certo? Essa é a lógica que a gente vai utilizar aqui. Bom, como a gente está trabalhando com relacionamento, como você pode ver aqui, eu utilizei o one-to-many no cliente e o one-to-one na nossa conta. A gente está trabalhando com relacionamento aí bidirecional, ou seja, eu posso me relacionar com o cliente aí utilizando uma conta e posso me relacionar com uma conta aí utilizando um cliente. Então temos um relacionamento bidirecional. Quando a gente trabalha com relacionamentos bidirecionais, a gente precisa definir qual classe, ou seja, aqui no contexto do Java, e em qual tabela, né, no contexto do banco de dados, precisa carregar a chave estrangeira.
Bom, como o nosso cliente aqui, ele é que vai ter a nossa primary key, ou seja, a nossa chave primária, quem vai carregar a chave estrangeira dele, a chave primária dele, ou chave estrangeira, vai ser justamente aqui o nosso cliente, né? A propriedade cliente dentro da nossa classe cliente aqui, certo? Então, dentro da nossa conta aqui, a gente tem uma propriedade cliente, certo? Que ela é o relacionamento aqui. E a gente vai dizer aqui, né, quando a gente for utilizar esse relacionamento aqui em MapedBay, para a gente mapear como sendo a propriedade cliente aqui, ó, a responsável por armazenar a nossa chave estrangeira ou a nossa FK, né? Na verdade, aqui na nossa conta aqui vai ser criado uma segunda coluna, né? Que vai ter aí armazenando aí a chave do nosso cliente, né? Como o nosso cliente é a classe principal, então ele vai se relacionar aqui com a nossa conta e a nossa conta vai ter que carregar a chave aí do nosso cliente. Bom, explicada essa parte aqui, né, tem que ficar bem entendido esse tipo de relacionamento, né, entre chave primária e chave estrangeira, a gente não pode pular esse contexto. Vamos partir aqui para os nossos exemplos então, certo? Depois eu vou estar demonstrando aqui no console, do nosso terminal aqui na verdade, o que eu acabei de falar em relação aqui ao nosso MapedBay, certo? Bom, então temos aqui então a nossa classe cliente, né? Nossa entidade cliente, temos aqui também a nossa entidade conta, né? Como eu já havia mostrado lá no vídeo, certo? Bom, o seguinte aqui, ó, a gente pode notar que a classe cliente se relaciona com conta, né, e vice-versa, ou seja, temos um relacionamento bidirecional, onde um cliente pode ter várias contas bancárias, por isso utilizamos a notação aqui, ó, One to Many. Agora vamos persistir os dados para ver como seria a persistência em cascata, né? Sem utilizar a cascata. Bom, o que significa isso aqui então? Eu vou instanciar aqui alguns clientes aqui, aliás, na verdade um cliente aqui e algumas contas, e vou fazer um modelo convencional de persistência de dados, sem utilizar o modo cascata. Certo? Apesar de funcionar, tem algumas coisinhas aí que a gente precisa se atentar, né? Então deixa eu importar aqui as nossas dependências. Então repare o seguinte aqui, eu tenho o nosso Entity Manager normalmente, como a gente viu em outros vídeos. Como eu vou estar persistindo aí, ou seja, eu vou estar criando aí um cliente e várias contas bancárias, né? Através do persist aqui, eu tenho que abrir aí uma transação e dar um start nela através do método begin, certo? Bom, então aqui eu instanciei o nosso cliente, instanciei conta 1, instanciei conta 2, instanciei conta 3, certo? Como aqui no nosso cliente, certo, na nossa entidade cliente, a gente tem uma lista de contas, então eu consigo aqui adicionar a conta 1, conta 2 e conta 3, né, dentro de uma lista aqui. Então temos aqui contas.add, contas.add, conta 1, conta 2 e conta 3. Depois eu vou pegar essa lista aqui que a gente criou, né, esse array list aqui, e vou adicionar ela aqui, ó, na nossa entidade cliente, através do método aqui setConta, né, que vai aí ter como parâmetro uma lista de contas, certo? Bom, feito isso aí, né, setado aqui as nossas contas aqui dentro do nosso ArrayList e definido também aqui o nome do nosso cliente, a data de nascimento e um CPF fictício aqui, o que eu preciso fazer sem utilizar o Cascade, né, o cascata? Primeiro eu preciso instanciar aqui o nosso cliente, preciso persistir o nosso cliente, preciso persistir a conta 1, preciso persistir a conta 2 e preciso persistir a conta 3. E para executar aí as operações eu faço o commit e fecho as transações normalmente. Então vou dar um F6 aqui, aguardar alguns segundos e a gente vai conferir os dados aí no nosso terminal, certo? Bom, se eu dar um select from aqui, select from cliente, a gente vai ter aqui o cliente cadastrado, no caso eu. Se eu der um select from aqui conta, a gente vai ter 3 contas com saldo zero, né? Então temos a conta aqui de ID1 ao ID3 e como você pode ver aqui, ó, na nossa entidade conta, que é a nossa tabela do nosso banco de dados, uma segunda coluna aqui, ó,
aliás, na verdade uma terceira coluna foi criada aqui, ó. Esse cliente underline ID, ela vai apontar para o nosso cliente aqui, ó. Então, como você pode ver aqui, temos o ID de número 1, né, que é relativo ao nosso cliente. E no nosso cliente ID aqui, a gente vai ter as contas aí, aliás, o ID do nosso cliente relacionado lá, né. Bom, como que essa propriedade veio parar aqui? Se você for vir aqui na nossa conta, repare que temos a propriedade cliente aqui, ó, certo? Temos a nossa propriedade cliente aqui, que é um relacionamento, certo? E aqui em cliente, que é o nosso cliente da nossa conta ali, repare que no One-to-Many, como temos um relacionamento bidirecional, no MapedBay, eu vou falar o seguinte aqui, ó, a responsabilidade por carregar a chave estrangeira, né, do nosso cliente aqui, ó, não vai ser do próprio cliente, vai ser de quem? Vai ser da nossa conta aí, ó, certo? Dentro dessa propriedade cliente aqui, ó. Essa propriedade cliente aqui, utilizando o nosso MapedBay aqui, ela vai ser essa coluna aqui, ó, certo? Então vamos ter um relacionamento bidirecional. Bom, seguindo aqui na sequência, como você pode ver, ó, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro linhas de código só para salvar ali o nosso cliente e também as nossas contas. Bom, o que aconteceria aí então? Deixa eu limpar aqui o nosso banco de dados. O que aconteceria então se por acaso eu esquecesse de salvar aí, né, de persistir a nossa conta de número 3? Então só teríamos aí, né, duas contas persistidas. A gente teria o nosso cliente normalmente cadastrado, certo? Mas por acidente aqui eu esqueci de cadastrar a nossa conta de número 3. Ou poderia ser um item de um carrinho de compras, né, também, se fosse em outro contexto. Então, nosso cliente foi cadastrado normalmente. E as nossas contas bancárias aqui só temos duas, né? Então, select from, conta. Como você pode ver, temos duas contas aí, né? Também ambas adicionadas aí, né? Relacionadas ao ID do cliente 1. Bom, o que acontece então? Vamos supor que eu tivesse aí, por exemplo, se que fosse um sistema de compras e tivesse 100 itens lá dentro, né? E teoricamente eu tivesse que cadastrar eles manualmente. Se eu esquecer de cadastrar 3 ou 4 itens, seria um problema sério aí que a gente enfrentaria, né? Há um modelo aqui dentro do nosso JPA, uma forma da gente conseguir cadastrar aí, né, quando a gente está utilizando esses 4 tipos de relacionamentos, um modelo Cascade, ou cascata em português, certo? Para isso a gente vai ter que fazer apenas algumas alterações aqui. Bom, como a gente tem aqui o nosso cliente aqui ele tem uma lista de contas, é aqui que a gente vai colocar o nosso cascade, certo? Porque ele vai carregar essa lista de contas aí, certo? Que vai executar as operações em cascata. Então, cascade é igual a cascade type. Ele vai pedir aqui para mim fazer uma importação aqui. Cascade type. Ponto. Deixa eu ver aqui. É isso aqui mesmo. Hein? Faltou importar aqui, ó. E vou colocar all, né? Que quer dizer todas as operações aí, certo? Que é incluir registro, deletar registro, atualizar registro, excluir e coisas do tipo, certo? Nosso CRUD básico ali. Bom, agora o que eu preciso fazer? Eu vou deletar aqui o nosso banco de dados novamente para deixar ele limpo. Deixa eu deletar ele aqui. Então os comandos que eu deixei já salvo aqui para apenas deletar ele. Bom, o que eu vou fazer agora? Ao invés de ter que persistir ali todas as nossas contas, eu vou persistir agora apenas o nosso cliente, certo? Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Então estou nessa parte aqui. O que acontece aqui então? Vamos aqui para nossa classe main então, certo? Bom, aqui agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso instanciar aqui o nosso Entity Manager normalmente, abrir aqui a transação, criar aqui o nosso cliente, as nossas 3 contas. Inclusive eu posso colocar quantas contas eu quiser aqui, mas vou utilizar apenas as 3 que a gente estava trabalhando, né?
Vou manter basicamente o código da mesma forma como estava, porém aqui embaixo, como você pode ver, eu estava utilizando 4 persists, né? Então tinha que persistir aqui a nossa conta 1, a nossa conta 2 e a nossa conta 3, para que elas também fossem salvas aí no banco de dados. Só que propositalmente aqui eu esqueci de salvar a conta 3, né? E não cadastrou ela. Mas agora o que eu quero fazer? Eu quero que ao cadastrar o cliente, automaticamente as contas associadas a ele, elas também sejam cadastradas de forma automática, bem como a exclusão desses dados, certo? Então, quando eu excluir um cliente, eu quero que as contas associadas a ele também sejam excluídas, certo? Mas aqui eu vou utilizar apenas o contexto aqui de persistência. Bom, repara agora aqui, ó, que as contas eu não vou persistir elas, eu vou persistir apenas o cliente. Então, se eu dar um F6 aqui, como eu já limpei aqui o nosso banco de dados, ó, tá tudo vazio, apenas aguardar aqui, fazer a conexão e salvar os dados para a gente. Então, select from, cliente, o cliente fica cadastrado aí normalmente, select from, conta. Como você pode ver aí, as 3 contas aí foram cadastradas automaticamente, certo? Porque estamos utilizando aí a operação em cascata, né? Que é o Cascade Key, Cascade All. Então o que acontece? Se eu deletar, por exemplo, aqui no caso eu cadastrei a conta, se eu deletar, por exemplo, essa conta aqui, automaticamente o que tiver associado, aliás, se eu deletar o nosso cliente, automaticamente as contas associadas ao nosso cliente, elas serão destruídas, certo? Então eu vou instanciar aqui um cliente, certo? Como eu tenho certeza que o cliente aqui ele tem um ID de número 1, eu vou estar utilizando ele aí, né? Então vou pegar aqui o nosso Entity Manager, vou fazer um find aqui, né? Para a gente instanciar ele aqui na memória, cliente.class. O cliente que eu vou estar utilizando aqui é o cliente de ID de número 1, certo? Aqui que eu vou fazer aqui, dentro do nosso Entity Manager aqui, vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou remover, certo? O nosso cliente. E quando eu remover o nosso cliente, eu quero que automaticamente as contas associadas a ele sejam removidas. Então agora eu vou dar um F6 aqui. Guardar aqui alguns segundos, certo? E repara aqui, ó, eu estou removendo apenas o cliente. Eu peguei o nosso cliente aqui, vou instanciar ele aqui através do método find. A gente já viu isso aqui em outros vídeos, né? Você pode estar acompanhando aí na nossa playlist. E vou remover apenas o cliente aqui e automaticamente eu quero que essas contas aqui, ó, sejam removidas. Então, caso eu esqueça de remover alguma delas, automaticamente quando eu remover o cliente, elas serão removidas aí automaticamente. Então, select from cliente. Select from cliente. O cliente foi removido, ó, empty set. Select from conta. As contas também foram removidas aí. É óbvio que as contas que serão removidas serão as contas associadas àquele cliente, né? Se tivesse, por exemplo, o cliente 2 aí tivesse contas relacionadas a ele, elas não seriam removidas, né? Porque a gente não está excluindo aquele cliente. Apenas a conta associada ao nosso cliente será removida. Bom, o que acontece aqui então? Deixa eu voltar ao código que estava aqui. Já expliquei essa parte aqui de remoção, então a gente já entendeu já, certo? Eu vou colocar o código que estava aqui para a gente cadastrar os nossos clientes aqui associados à nossa conta. Então deixa eu deletar aqui o nosso banco de dados para a gente cadastrar os dados aí novamente, né? Então eu vou rodar aqui o comando F6. Enquanto ele está rodando aí, eu vou explicar para você aqui um outro conceito também. Bom, deixa eu ver aqui, agora podemos persistir, deixa eu ver onde é que eu estou aqui na parte que eu quero explicar. Eu quero atualizar aqui o nome do nosso cliente. Então aqui eu expliquei sobre a parte de remoção, ó. Eu apenas removi o nosso cliente aqui e removeu também aí as nossas contas, certo? Bom, agora vamos fazer diferente, essa parte aqui que eu queria chegar. Já trabalhamos com persistência e exclusão, certo? Vamos ver agora como ficaria uma atualização de um registro, certo? Então primeiro eu vou cadastrar aqui um cliente, né? Já está cadastrado, acabei de fazer isso aqui agora, certo? Então se eu dar um select from aqui, está cadastrado aí, se eu der um select from conta, elas também estão
cadastradas, certo? Bom, cadastrei aqui os nossos clientes e as nossas contas automaticamente, certo? Aqui eu cadastrei 3 contas, mas aqui no exemplo eu cadastrei só apenas uma que eu não li, mas tanto faz. Bom, tudo certo, temos um cliente aqui, né, associado aqui à nossa conta, no caso aqui 3 contas, e o código seria esse aqui, certo? Bom, o que eu quero fazer agora com isso aqui? Eu quero atualizar o saldo da nossa conta do nosso cliente, certo? Relacionado ao nosso cliente. Então, o que eu vou fazer aqui então? Qual que é o processo que eu vou fazer aí? Deixa eu copiar aqui e vou estar explicando aqui na sequência. Então, já tenho aqui o nosso cliente cadastrado, certo? Que é o cliente de ID de número 1. Deixa eu só dar uma organizadinha no código aqui, para ficar aí mais organizado, certo? Bom, o seguinte então, como a gente tem um relacionamento bidirecional, ou seja, eu posso utilizar os dados da nossa conta através do cliente e posso utilizar os dados da conta. Aliás, eu posso utilizar os dados da conta através do cliente e os dados do cliente através da conta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou atualizar o nosso saldo instanciando apenas o cliente. Então, eu vou instanciar o cliente aqui de ID de número 1, que é esse cliente aqui, e quero atualizar o saldo da nossa primeira conta, que é essa conta aqui, ó. Eu quero adicionar um valor de 1.500 a ela. Então, eu vou instanciar a nossa conta aqui. Como ela é um tipo de dado que é uma lista, né? Então o índice começa em 0, eu quero atualizar apenas a nossa conta primária aqui, né? De ID de número 1, certo? Vou adicionar aqui apenas um valor de 1.500. Como a gente está trabalhando aí com operações em cascata, basta que eu atualize aí o nosso cliente para que o valor da nossa conta aí, né, seja refletido também automaticamente. Então, se eu der um F6 aqui e aguardar aqui alguns segundos, você pode reparar aí, ó, que a nossa primeira conta aqui, ela vai ter o seu valor atualizado, tá vendo, ó? Atualizou normalmente. Se eu quisesse que fosse, por exemplo, a conta de número 2, né? O valor dessa conta aí seria atualizado. Então vamos colocar aqui 3.000. Deixa eu rodar aqui F6 normalmente, novamente, aliás, e aguardar aí alguns segundos. E como você pode ver aí, ó, como a gente está trabalhando com arrays, né, então no caso aqui seria 0, 1, 2, seria o nosso último elemento aqui, né? Então você pode ver aí que atualizou o nosso valor da nossa conta aí, utilizando apenas aí o nosso cliente, correto? Bom, beleza então. Bom, eu vou voltar o código que estava aqui e vou fazer o seguinte agora aqui. Inclusive vou até deletar esses registros aqui que estavam e fazer do zero de novo. Bom, só que aqui eu vou fazer um modelo diferente. Vou cadastrar aqui as nossas contas normalmente, né? O que eu vou fazer agora aqui? Vou fazer um processo um pouquinho diferente, certo? Então essa parte que eu explico da atualização da nossa conta, já expliquei aqui, né? Bom, o que eu quero fazer agora aqui? Agora eu vou fazer um outro exemplo aqui, né? Já cadastrei aqui então o nosso cliente, deixa eu ver se cadastrou. Select from, cliente, select from, conta. Então temos as nossas 3 contas aí. Bom, o que eu vou fazer agora? Através da nossa conta, eu quero atualizar os dados de quem? Do nosso cliente, porque a gente está utilizando aí, né, um relacionamento bidirecional. Então você pode ver aqui, ó, que através do nosso cliente eu consegui alterar os dados da nossa conta e agora eu vou fazer a operação inversa. Através da nossa conta eu vou conseguir alterar aí os dados do nosso cliente. É lógico que em um cenário real você não deveria conseguir alterar ali, né, o nome do seu cliente através de uma instância de uma conta, mas poderia ser, por exemplo, aí uma lista de produtos, né, dentro de uma cesta de compras. Aí vai depender do modelo de negócio. Eu quero mostrar aqui com o intuito do vídeo apenas que você pode fazer aí operações em cascata do lado reverso também, certo? Então é o seguinte aqui, ó, eu vou instanciar a conta de número 1, de ID de número 1, que é essa conta aqui, ó. Através de uma instância dela aqui, eu vou capturar o cliente que está relacionado a ela. Então, se você vir aqui na nossa conta, a gente tem a propriedade aqui cliente, né, que vai ter o nosso ID da nossa conta aqui, do nosso cliente, né,
dentro da nossa tabela conta, certo? E o que eu vou fazer aqui? Através dessa instância que eu peguei aqui, ó, da nossa conta, que é uma instância do nosso cliente aqui, eu vou atualizar o nome dele, certo? Depois eu vou persistir quem? Eu vou persistir conta e não cliente. Então, quando eu persistir a nossa conta aqui, por haver um relacionamento bidirecional, né, eu vou estar conseguindo aí, em operação em cascata, eu vou estar conseguindo aí alterar o nome do nosso cliente aí através de uma instância de uma conta. É lógico que em um cenário real não seria dessa maneira, mas aqui é apenas um exemplo. Então, vamos esperar aqui rodar o nosso código, né? Reparei que o valor da nossa conta está normal. E se eu rodar aqui o nosso cliente, o nome vai ser alterado. Ó. Agora está Cássio Silva e antes era Salomão Silva, certo? Então você pode fazer essa operação aí de um lado para o outro, certo? Bom, deixa eu deletar aqui o nosso banco de dados novamente. Deixa eu copiar aqui o nosso código SQL para deletar aqueles dados ali e começar do zero aqui de novo. Bom, o que eu vou fazer agora aqui? Deixa eu voltar o código que estava aqui para a gente cadastrar o nosso cliente, certo? O que eu vou fazer agora aqui? Vou fazer um processo aqui. Vou fazer um processo aqui onde eu vou poder excluir, né? Como você viu lá, quando eu excluo um cliente, automaticamente é excluído uma conta. O que eu quero fazer aí? Eu quero ter o processo de, quando eu excluir uma conta, excluir também um cliente. É lógico que em um cenário real também, né, isso não seria viável, né, mas aqui serve para apenas mostrar que este processo também poderia ser feito. Né? Então, ao excluir uma conta, obrigatoriamente um cliente seria excluído. Né? Então, por exemplo, você tem um sistema ali, né, que você tem um carrinho de compras que está associado a um cliente. Esse carrinho de compras ali, ele tem vários itens e quando eu destruir todos os itens do carrinho de compra, automaticamente aquele carrinho de compra, né, que está associado àquela conta ali, ele vai ser destruído, né? Já que não tem itens no carrinho de compra, porque vai existir o carrinho de compra, né? Seria um exemplo aí que poderia ser utilizado dentro deste contexto aqui, né? Então vamos colocar o código aqui, certo? Opa! Deixa eu ver, é aqui em conta, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui no na nossa classe cliente, eu utilizei aqui, ó, dentro do Honest Humane aqui, o Cascade All, ou seja, o relacionamento vai ser de cliente para conta, né? E quando eu excluir, por exemplo, aqui a nossa conta, o nosso cliente vai excluir também a conta. Eu quero também fazer a operação inversa. Eu quero que quando eu excluir uma conta, né, que poderia ser, por exemplo, aí, uma cesta de compras, né, dentro de uma loja virtual, eu gostaria também que quando eu destruísse todos os itens daquela cesta de compras ali, né, o carrinho também fosse destruído. Só que aqui eu estou utilizando uma conta simples aqui de um banco, né? Em tese aqui não seria assim dessa forma, né? O modelo de negócio. Bom, eu vou precisar então agora aqui reconstruir o corpo do nosso banco de dados. Então vou dar um F6 aqui, né? Vou cadastrar aqui o nosso cliente novamente. Só que agora aqui o nosso ORM ele vai fazer agora a operação em cascata dos dois lados, inclusive da exclusão. Então select from cliente, normalmente está cadastrado aí, select from conta. Aí está tudo cadastrado, belezinha. Bom, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou remover, né? Então temos o nosso Entity Manage Transaction aqui, belezinha. Temos aqui a nossa conta. Então, através da conta de D número 1, quando eu remover ela, eu quero remover também o cliente, certo? Então deixa eu remover essa parte aqui do nosso código. Então vou ter aqui uma conta associada aqui, certo? A conta de número 1. E quando eu remover essa conta aqui, no nosso Entity Manager, então aqui Entity Manager.remove, eu quero também remover aí, né, o nosso cliente, certo? Que poderia ir, igual eu já falei, né, uma cesta de compra. Você removeu ali o item na cesta de compra, remove-se também a cesta de compra. Bom, aqui esses dois registros aqui eles vão ficar porque eu passei um pouco do escopo, né? Mas quando eu remover esse registro primário aqui, vai remover também o nosso cliente aí. Bom, então vamos lá então. Deixa eu rodar aqui, dar um F6 aqui. E repare o seguinte aqui, ó.
Vamos supor que a gente só tem aí uma conta de ID de número 1 aí, né? Agora o que acontece? Select from conta. Nossa conta não está aqui mais, como você pode ver aí, ó. Select from cliente. Então tá aí, ó. Como a gente tem um relacionamento bidirecional, quando eu removi um item da nossa conta aqui, ó, ele removeu o nosso cliente. E como ele removeu o nosso cliente, ele terminou de remover aí, ó, o restante das nossas contas. É lógico que relacionamentos, né, tanto bidirecional quanto direcional, usando o Cascade, você tem que arquitetar bem o seu sistema, você tem que estruturar bem o seu sistema para você não ter perca, né, perda de dados, certo? Então, em um cenário real, quando você removesse uma conta, não seria interessante você remover os dados cadastrais do seu cliente, certo? Então, você tem que estruturar o seu sistema, você tem que documentar o seu sistema, você tem que fazer os diagramas do seu sistema, certo? E você tem que fazer a arquitetura correta em cima dele. Aqui, esses exemplos que eu dei aqui são exemplos fictícios, né? Então, por exemplo, que cliente poderia ser uma cesta de compras, né? No caso que eu dei o exemplo, e a conta aqui poderia ser um item dessa compra aí, né? Então, quando eu removesse ali os itens, né, ou removesse ali a cesta de compra, automaticamente removeria os itens ali, certo? Aqui eu demonstrei que eu posso, ao remover um item aqui, no caso a conta, e vai remover também um cliente, porque eu quero demonstrar que o cascade aqui, a operação em cascata, ele pode ser feita tanto do lado que vai ser o dono do registro principal, né? No caso aqui o cliente aqui ele é dono de uma conta, quanto, né, através de um registro aqui conta, né, que vai ser um dependente aí de um cliente, pode ser feito também essa operação inversa. É lógico que em um cenário real, certo? O certo seria o quê? Eu não utilizar aqui a operação em cascata do lado da nossa conta, né? Ou seja, quando eu removesse, por exemplo, aí é, um, uma conta, não seria interessante você conseguir remover um cliente. E quando eu remover um cliente, né, aí sim, certo, dentro desse contexto aqui, seria interessante você estar removendo aí as suas contas relacionadas a esse cliente e destruir todos os dados do cliente ali, né, dependendo do relacionamento, né. Aqui eu utilizei apenas de forma didática, certo? Em um cenário real, você tem que tomar bastante cuidado aí com esse tipo de relacionamento, certo? Tem que usar ele aí com bastante cautela para você não ter perca de dados, né? Você não pode perder dados do seu cliente aí, né? Do seu usuário aí no seu sistema, né? Bom, explicado isso aqui, o vídeo ficou um pouco longo, acho que eu até extrapolei um pouco o tempo, mas eu gosto de explicar assim para não ficar nenhum tipo de dúvida, certo? No próximo vídeo aí, né, provavelmente aí, aliás, nesse ou no próximo, aliás, no próximo vídeo ou no outro vídeo, eu vou estar explicando aí sobre modelagem aí, né, do nosso sistema. Eu vou explicar como que a gente pode estar modelando aí o nosso sistema, né? Ele vai ser já já vai passar por uma parte aí de levantamento de requisitos e coisas do tipo, né, que já não vai ser mais tão voltado assim ao nosso contexto aqui de banco de dados, né? Mas uma coisa a mais que eu coloquei no nosso livro para que a gente aprenda aí a modelar, pelo menos de forma simples aí, né, um sistema de verdade aí, que vai ser o sistema do nosso sistema Pix lá, né? A gente conseguir fazer transferências Pix aí entre contas, certo? Bom, eu vou estar explicando em um próximo vídeo, acho que no próximo vídeo mesmo aí, ah, sobre esse Mapped Bay aqui, ó, que eu acho interessante explicar sobre ele aqui. Às vezes pode surgir alguma dúvida aí, eu vou estar explicando sobre ele no próximo vídeo aí, certo? Depois que eu explicar isso aí, eu vou estar explicando aí sobre, de fato, a modelagem do nosso sistema. Por que eu vou estar explicando sobre o nosso Mapped Bay aqui, né? Eu vou mostrar um problema que vai acontecer da seguinte forma. Então, por exemplo, aqui a gente tem um cliente aqui, certo? E a gente tem aqui no nosso cliente mapeado, né? Aqui na propriedade conta aqui,
mapeando um cliente. Se eu tivesse em outra classe aqui, poderia ser classe aí, cliente especial, por exemplo, mapeando o mesmo cliente aqui, ó, que é essa propriedade aqui para essa mesma classe aqui, o seu sistema daria um probleminha aí. Então eu vou explicar como que você contornaria esse problema aí depois, certo? Bom, já falei demais no vídeo, né? Então eu te espero aí no próximo vídeo e valeu, até mais.